Glória a Deus, irmãos. Chegamos na nossa terceira mensagem da nossa série em exposições em Gálatas e muito o Senhor já nos tem ensinado, não é verdade? Já vimos que Paulo está defendendo que não há outro evangelho e ele condena severamente aqueles que distorcem a palavra de Deus e propagam um falso ensino diferente do verdadeiro evangelho de Cristo. Segundo ele, essas pessoas devem ser anátemas. E anátemas você aprendeu o que significa. O que é? Eternamente amaldiçoados. Todo aquele que prega um ensino diferente do verdadeiro evangelho deve ser anátema, segundo Paulo. Em seguida, nós vimos Paulo apresentando a sua própria vida como prova da transformação que o evangelho é capaz de causar para aqueles que se encontram verdadeiramente com ele. E usando o seu testemunho para defender essa veracidade divina da mensagem e o poder do evangelho que ele estava pregando aos Gálatas novamente. Ele estava meio que reevangelizando aqueles irmãos, porque eles estavam meio fora assim, querendo fugir para outro lado, querendo abraçar outro evangelho. Assim nós encerramos a leitura do primeiro capítulo na semana passada e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Dito isso, abra comigo aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. E hoje nós vamos do verso 1 ao 10. Depois que você abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta, por favor, não feche. Tão importante quanto você abrir é mantê-la aberta. Aqui nós vamos ver que Paulo, no segundo capítulo, ele dá um passo a mais na defesa do evangelho que ele estava defendendo. Ele já tinha dito que a sua mensagem não vinha de homens, lembra disso? Mas vinha de Cristo. E agora ele vai mostrar que o evangelho que ele estava pregando e defendendo era também o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam em Jerusalém, ok? Isso é fundamental nós entendermos porque os judaizantes eles estavam tentando descredibilizar Paulo, tirar a sua autoridade apostólica. É como se estivessem acusando ele, inclusive, de que o seu ensino fosse uma adulteração da mensagem dos apóstolos originais. Então, por conta disso, Paulo vai trazer para os Gálatas um episódio que aconteceu lá no passado para provar que não, que o evangelho que ele pregava era o mesmo, era verdadeiro e que realmente não há outro evangelho, ok? Vamos ver como tudo isso aconteceu. Você abriu aí em Gálatas 2? Ok? Se você não abriu, acompanha no telão aqui. Vai nos dizer assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Eu fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Até aqui. Você lembra contra o que Paulo estava lutando junto aos Gálatas? Contra o falso evangelho. Isso. Mas especificamente o que do falso evangelho ele estava tentando combater? Ou o que do falso evangelho estavam tentando impor aos Gálatas? Que os gentios não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados
conforme os judeus também eram. Então, com isso, eles estavam anulando a justificação somente por meio da fé, colocando um requisito a mais, como se fosse necessário fé mais obras, fé mais cumprimento da lei. Algo que a gente sabe que não existe dentro do verdadeiro evangelho. Pois como a palavra vai nos dizer em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 8 a 9, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, esse ensino de que a salvação precisaria passar pela circuncisão antes, era um falso ensino que Paulo estava combatendo junto aos Gálatas. Mas a questão aqui é que essa não era a primeira vez que Paulo precisou combater esse tipo de heresia no meio da igreja. E a tentativa de impor a circuncisão como um requisito para ser salvo já aconteceu antes, e é acerca desse episódio que Paulo conta aos Gálatas que aconteceu. Então, esse texto que nós lemos, do versículo 1 ao 10, é Paulo trazendo para eles uma história que ele mesmo viveu no passado. Ele diz que 14 anos depois da sua primeira ida a Jerusalém, ele teve que voltar lá mais uma vez agora para resolver uma questão e tudo mais. Ele está mencionando exatamente o que aconteceu em Atos 15. O episódio de Atos 15 é o episódio que Paulo traz à tona aqui aos Gálatas. Projeta para a gente Atos 15, verso 1, Adriel. Só para que você tenha um contexto sobre o que ele está falando. Vai nos dizer assim, ó. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem para Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Então é sobre esse episódio que Paulo está falando agora em Gálatas 2, do verso 1 ao 10. E você consegue perceber como era exatamente o mesmo problema que estava se repetindo no meio da igreja? Um grupo de falsos crentes tentando levantar ali a circuncisão como uma condição para que eles fossem salvos. Você quer ser salvo? Não basta fé. Você tem que se circuncidar segundo o costume da lei de Moisés. Então ele revive essa história, bem como o desfecho dela, com dois propósitos. O primeiro, afirmar a autenticidade do evangelho que ele estava pregando e, consequentemente, reforçar a autoridade do seu apostolado. Vamos ver como ele desenvolveu tudo isso? Projeta para a gente Gálatas 2, verso 1. Vamos ver o versículo 1. Vai dizer assim, ó. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Paulo começa relatando isso, que depois de 14 anos que ele esteve lá pela primeira vez, ele teve que novamente, agora acompanhado de Barnabé e de Tito. Na primeira ocasião, tinha sido muito diferente, 14 anos antes dessa segunda. Ele era novo convertido, ele tinha ido em condições e propósitos muito diferentes, mas agora ele foi para resolver um conflito. Ele tinha ido para resolver uma discussão que surgiu lá na igreja de Antioquia, lá com aquele pessoal, sobre a necessidade de se circuncidarem. Agora veja que interessante o que ele fala no versículo 2. Pode passar adiante, Adriel. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas eu fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr o risco de ter corrido em vão. Irmãos, Paulo tinha ido com qual finalidade para Jerusalém? Qual? Resolver o conflito da circuncisão, certo? Nós acabamos de falar sobre isso. Essa era uma questão que estava dividindo a igreja de Antioquia, e ele precisou ir para lá. Mas perceba uma coisa, Paulo diz aqui para a gente que ele foi para Jerusalém movido pelo anseio de impor a sua razão para aqueles irmãos? Não. Paulo nos diz que ele foi para Jerusalém porque eles estavam errados e ele certo, e ele queria provar isso a todo custo? Não. Ou, quem sabe, Paulo foi para Jerusalém com a intenção de vencer a discussão e mostrar: eu estava certo e vocês errados? Também não. Paulo diz que foi para Jerusalém em obediência
a uma revelação. E essa revelação, nós sabemos que é uma revelação de Deus, né, irmãos? Não é uma revelação da irmã do coque, por favor. Ainda que no final ele tenha vencido a discussão, ainda que sim, ele tenha ido com outro propósito, mas tenha ganhado essa discussão no fim das contas, a sua motivação principal de estar lá não foi a disputa, não foi a briga, não foi o embate. A sua motivação principal de ir para Jerusalém foi obedecer a Deus. Obedecer ao que o Senhor lhe pediu para fazer. Mas, irmãos, como é difícil para mim e para você lidarmos com essa palavrinha, obediência. Como é custoso, como é sacrificante para a gente obedecer ao que Deus pede para nós, não é verdade? Esse é um grande conflito do nosso coração. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus, sim, desde que seja do nosso jeito, nas nossas condições, de acordo com os nossos sentimentos e a nossa vontade. Só eu? Não. Que bom, não sou o único pecador nesse lugar. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, desde que essa obediência não nos faça perder alguma coisa. Aí sim a gente obedece. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, desde que essa obediência não tire a nossa razão, Ieda. Estamos dispostos a obedecer ao Senhor, desde que não mexa no nosso orgulho, desde que não fira o nosso ego, desde que não nos leve a um lugar que a gente vai de encontro, sabe? As nossas próprias expectativas humanas, aí sim nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Então sejamos francos, eu e você estamos dispostos a obedecer apenas no que é conveniente e no que faz sentido e não nos custa nada. Na prática, eu e você vamos fazendo uma lista seletiva de obediências, onde a gente escolhe sim o que vai obedecer e o que não vai. Se Deus pedir para a gente fazer alguma coisa que combina com o que eu já queria fazer, aí eu obedeço. Se Deus pedir algo que vai me favorecer de alguma forma, daí eu obedeço. Mas se Ele pedir algo que vai me exigir renúncia, sacrifício, ou até mesmo me colocar em desvantagem, aí não, aí eu não quero obedecer. Daí eu reluto, daí eu argumento com Deus, daí eu fico orando e dizendo, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas a gente não ora, né, a segunda parte. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A gente só ora a primeira, passa de mim, eu não quero fazer isso, eu não quero. Eu quero que o Senhor me leve a fazer o que eu espero. Ou quem sabe, quando Deus nos pede algo que vai exigir renúncia e sacrifício, a gente simplesmente ignora. É mais fácil ignorar, é mais fácil passar por cima. Só que, irmãos, isso é muito sério. Porque quando nós escolhemos obedecer só no que é conveniente, a gente não está obedecendo a Deus. A gente está obedecendo a nós mesmos. A gente está obedecendo só o nosso coração, só o que Ele pede para nós. Obedeça no que for conveniente. Mas Deus, irmãos, Ele quase nunca, para eu não chocar você com nunca, quase nunca Ele vai te pedir algo que não te custa. Sempre Deus vai te pedir algo que custa alguma coisa. Ou vai custar o seu orgulho, ou vai custar o seu ego, ou vai custar a sua vaidade, ou você vai ter que dar o braço a torcer e dizer, mas eu tenho razão. E Deus vai dizer, a tua razão não vale nada diante de mim. Eu não quero saber da tua razão, eu quero saber da minha vontade. Só que o evangelho, irmãos, não é isso. O evangelho não é obedecer a nós mesmos. O evangelho é uma obediência total a Deus e ao que Ele pede para nós. Jesus não nos disse assim, siga-me e me obedeça quando for favorável para você, docinho do papai, meu moranguinho do amor. Não, irmãos, Jesus disse para nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me siga. Porque o evangelho não tem a ver com o que você sente ou com o que você quer fazer. O evangelho tem a ver com aquilo que você precisa obedecer para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que te leva ao sacrifício, à renúncia das suas vontades, dos seus desejos egoístas. Então, esse evangelho te leva à obediência. E o que você precisa fazer, então? Negar a si mesmo. Diga assim, eu preciso negar a mim mesmo. Isso, irmãos. Então, se você sabe que você precisa negar a você mesmo, em nome de Jesus, obedeça a tudo que Deus te pedir para fazer.
Tudo, absolutamente tudo. Mesmo que isso não seja conveniente, mesmo que isso não seja confortável, mesmo que isso vá contra a sua vontade ou vá te causar prejuízo, obedeça, custe o que custar. Porque se Deus está te pedindo obediência, irmãos, Ele sabe o que está fazendo. E sabe muito melhor do que eu e você. Deus sabe por que Ele está te pedindo para fazer isso. Deus sabe o porquê Ele está te pedindo para, quem sabe, você pedir perdão para alguém. Deus sabe o porquê Ele está te pedindo para você estender a mão para alguém que precisa. Deus sabe, irmãos. A gente tem a nossa visão muito limitada e a gente só consegue enxergar o agora, mas Deus enxerga lá na frente. Deus já viu o final de todas as coisas. E entre a vontade de Deus e a nossa, irmãos, eu não preciso nem te dizer que a vontade dele é que deve prevalecer, não é? A minha vontade e a sua vontade diante de Deus é nada. Diante da vontade do Senhor, quem somos nós na fila do pão? Você pode dizer um amém para isso? Amém, glória a Deus. Por fim, ainda nesse mesmo versículo, depois de Paulo dizer que ele foi para Jerusalém em obediência e por uma direção de Deus, ele explica como ele apresentou o evangelho aos outros apóstolos. Ele diz assim: eu lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. E aqui a gente aprende algo muito interessante com Paulo, que a forma como nós defendemos a verdade importa tanto quanto a verdade que nós defendemos. Porque Paulo foi prudente. Paulo não chegou em Jerusalém batendo no peito e gritando em voz alta no meio da igreja, dizendo: escuta aqui, a gente está com uma situação e esses filisteus aqui, eles estão querendo impor para eles a circuncisão, mas eles estão tudo errado e a minha verdade é essa. Não, Paulo não fez isso. Paulo, ele vai dizer que ele foi primeiro no particular de quem ele julgava ter maior influência. De quem ele está falando aqui? Provavelmente Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, ok? Então ele apresenta o evangelho dele para esses apóstolos, e esse evangelho que ele vinha pregando já há mais de uma década. Paulo não era alguém que convivia com os outros apóstolos, só para você entender, ok? Paulo, ele viveu a sua vida viajando e espalhando o evangelho por todas as partes. Então ele não conviveu com os apóstolos originais, me entenda assim. Então ele foi até Jerusalém apresentar para eles o evangelho que ele chama de o evangelho dos gentios, ou seja, o evangelho que ele pregava para quem não era judeu. E ele diz: olha, o que eu estou pregando é isso. Eu estou falando isso acerca da mensagem da cruz. E aí, então, ele levou esse evangelho dos gentios para os apóstolos para ser validado por eles. Não, realmente, Paulo, você está certo, continua pregando isso aí, ok? Então, ele foi e apresentou esse evangelho para os que ele julgava terem maior influência. E ele fez isso, como ele falou, para não correr ou ter corrido em vão. Essa é uma expressão interessante, para não correr ou ter corrido em vão. Parece que ele não queria assumir um risco, não é verdade? Essa é uma expressão que ele repete em outras cartas, e pelo contexto, nós podemos concluir que ele entendia que, se ele não conseguisse convencer os principais líderes da igreja, ou seja, Pedro, Tiago e João, provavelmente a sua mensagem também não seria aceita pelo restante dos apóstolos, pelos presbíteros, para quem iria julgar a questão. Todo o seu trabalho entre os gentios poderia ser colocado em dúvida, e o seu objetivo não era esse. O seu objetivo era, formalmente, receber a aprovação acerca do que ele estava pregando. Então, nós às vezes fazemos isso, irmãos. Quando a gente quer convencer um grupo de pessoas, o que a gente geralmente faz? A gente vai em quem manda, não é? Se você quer convencer, por exemplo, você trabalha numa empresa, você quer convencer os seus colegas de alguma coisa, de alguma mudança, você vai falar para eles ou você vai falar para o seu chefe, para o chefe falar para eles? É muito mais inteligente você falar com o chefe, não é? É isso que Paulo fez aqui. Ele disse que ele foi nos que lideravam, nos que tinham maior influência, para não correr o risco de perder o seu tempo e não dar certo. Então ele primeiro sentou com os caras, explicou o que ele pregava, explicou qual era a mensagem do evangelho dos gentios, e aí sim, validado por eles, os outros seriam convencidos com muito mais facilidade, ok? Seguindo adiante, ele vai nos dizer no versículo 3 o seguinte: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se
a circuncisão. Aqui Paulo está apresentando aos Gálatas um exemplo prático de por que a circuncisão que estavam tentando colocar nas igrejas da Galácia não deveria ser imposta. E ele traz o exemplo, olha, Tito, ele era seu companheiro de ministério, Tito era grego, ele fala aqui, ou seja, ele não era judeu. Tito era um gentil, assim como os irmãos da Galácia também eram. Os Gálatas também eram gentios, e Paulo traz esse exemplo, olha, ele também era um gentil, esteve comigo e não foi obrigado a se circuncidar. Então vocês também não são. Ele traz esse exemplo próximo ali para casar o seu argumento. E isso ele traz como uma vitória do evangelho da graça. Agora, no versículo 4 e 5, Paulo vai falar que toda essa situação de ele ter que ir para lá aconteceu porque haviam falsos irmãos implantados na igreja. Bota para a gente o versículo 4, Adriel. Diz assim, ó, isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Esses falsos irmãos que Paulo está mencionando aqui eram pessoas mal intencionadas que de propósito se infiltraram nas igrejas para disseminar confusão entre os irmãos. Eles não concordavam que a graça fosse suficiente e a fé era o único requisito para a salvação. E por isso, o que eles estavam tentando fazer? Colocar sobre os irmãos da igreja o fardo da religiosidade. Eles estavam tentando transformar a fé em escravidão. Vocês precisam ser circuncidados, senão vocês não são salvos. Como que eles fizeram isso? Paulo vai dizer que eles vieram para espreitar. E essa palavra espreitar é interessante, porque no original ela significa inspecionar, ver de perto, com a finalidade de conspirar contra alguma coisa. Olha que sério o termo que Paulo usa para dizer o que esses irmãos estavam fazendo. Eles se infiltraram nas igrejas justamente com a finalidade de disseminar a discórdia, disseminar o mal e conspirar contra o evangelho da graça. Mas Paulo foi firme e disse que a esses não nos submetemos nem por um instante. Mas não ache, irmãos, que essa ameaça ficou no passado, porque não ficou. Não ficou. Ainda hoje existem falsos irmãos infiltrados nas igrejas, propagando falsos ensinos cujo objetivo é escravizar pessoas na religiosidade, na escravidão. Seja impondo regras que Deus não impôs, seja transformando a graça numa mercadoria ou em um produto que pode ser comprado ou negociado. Alguns desses ensinos chegam para nós disfarçados de piedade. E eles podem até parecer espirituais num primeiro momento, mas no fim, o seu resultado revela a sua essência: escravidão. E não ache, irmãos, e aqui tome cuidado, porque não ache que esses falsos ensinos surgem somente do púlpito. Esses falsos ensinos também surgem no meio da igreja. Paulo não diz que eram irmãos que estavam no púlpito pregando, líderes da igreja. Ele diz que eram falsos irmãos que se infiltraram no meio da igreja. Então, sim, no meio da igreja existem falsos crentes, existem falsos irmãos que se achegam a nós com a única finalidade de conspirar contra o verdadeiro evangelho de Jesus. Esses irmãos vão tentar falar para nós que aquilo que vivemos, a liberdade que temos em Cristo Jesus, é uma falsa liberdade, que devemos cumprir o jugo da religiosidade, devemos cumprir a lei para sermos salvos. Você precisa ser um bom crente, praticar boas obras para ser salvo. Irmãos, não somos salvos por obras. Somos salvos para as obras, mas não por causa delas. Se você é salvo, verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, você vai ter boas obras para apresentar. Mas você nunca vai poder dizer que por causa das boas obras você foi salvo. Porque não é mérito seu, é graça do Senhor, derramada de maneira imerecida sobre nós.
E se é graça, irmãos, não temos mérito nisso. Eu e você não levantamos um dedo sequer para ajudar Deus a nos salvar. Quando Deus olhou para a gente e disse, eu vou salvar você, nem sequer nós fizemos isso aqui, de dizer, então me pega pela mão. Tudo é uma ação unilateral de Deus que escolheu nos salvar quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você já viu morto se mexer? Espero que não. Senão a gente vai viver um apocalipse zumbi, né? Espero que você nunca tenha visto morto se mexer. Porque morto não tem vontade própria, morto não faz nada, irmãos. E é assim que nós estávamos, mortos espiritualmente, incapazes de reagir a Deus, incapazes de reagir ao nosso próprio pecado. Então Deus tomou a iniciativa de nos salvar, foi até nós, nos pegou pela mão e disse, agora você vai viver novamente. E Ele soprou em nós o seu Espírito Santo e nos trouxe a vida. Amém? Esse é o processo que eu e você passamos. Então, muitos desses falsos ensinos se espalham no meio da igreja. Então, cuidado, porque sim, existem falsos crentes no meio da igreja. Graças a Deus, não na cultura cristã. Aqui entre nós, não. E essa é a hora que você dá um amém, porque eu estou falando de você. Se você não falar amém, vai parecer que você tem culpa no cartório. Né? Então vamos lá, de novo. Graças a Deus isso não acontece na cultura cristã. Amém! Amém! Então, se alguém chegar para você com algum assunto estranho que não tenha sentido com o verdadeiro evangelho, seja no púlpito, seja no corredor da igreja, o que você deve fazer? O mesmo que Paulo fez. A esses não nos submetemos nem por um instante. Nem por um instante. Seguindo adiante, no versículo 6, nós vamos ter a seguinte afirmação de Paulo. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Aqui Paulo está falando sobre quem? Sobre aqueles mesmos camaradas que ele procurou, logo que chegou lá, que pareciam ter maior influência para explicar o que ele pregava. Pedro, Tiago e João. E ele deixa claro que diante de Deus não existe diferença de importância entre esses homens, como apóstolos de Jerusalém, e ele como apóstolo dos gentios. Não é porque eles lideravam a igreja da capital de Israel, Jerusalém, que eles tinham mais relevância ou mais importância diante de Deus do que Paulo, que era um apóstolo itinerante entre os gentios. Não é porque eles pareciam ser mais importantes que de fato eram no Senhor. Isso porque, como bem disse Paulo, Deus não aceita a aparência do homem. Ou seja, Deus, irmãos, Ele não nos dá mais importância por causa do prestígio que temos. Deus não nos dá mais importância pela posição que nós ocupamos, seja na igreja ou seja no nosso trabalho, na sociedade. E Deus também não nos dá mais importância pelo reconhecimento humano que nos oferecem. Mas Deus nos olha a partir da graça que nos foi concedida. E essa graça nos lembra que todos os cristãos em Cristo Jesus têm o mesmo valor diante do Pai. Todos somos iguais diante de Deus. Todos os verdadeiros cristãos têm o mesmo valor diante do Senhor. Porque na cruz não há pedestal, irmãos. Na cruz todos estamos no mesmo nível perante o Senhor. Que nível é esse? Pecadores, salvos pela graça. A cruz não existe pedestal. A cruz nivela todos nós no mesmo patamar. Amém? E Paulo finaliza então esse versículo dizendo que esses homens que pareciam de maior influência nada lhe acrescentaram, ou seja, o evangelho que ele pregava já era o evangelho completo de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, eles não precisaram me ensinar mais nada, porque tudo aquilo que eu pregava era o que eles também pregavam, então o meu evangelho estava completo em Cristo. Agora, no versículo 7 a 9, nós vamos começar a ver o final desse episódio em Jerusalém. O final do que aconteceu lá. Projeta para a gente o versículo 7. Já tá. Obrigado, Adriano. Você é muito eficiente. Vai nos dizer assim do verso 7 ao 9.
Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Paulo aqui ele está mostrando aos Gálatas que os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, reconheceram a ação de Deus na vida dele e que ele estava sendo usado pelo Senhor para alcançar gentios do mesmo jeito que eles estavam sendo usados para alcançar judeus. Então, não haviam dois evangelhos, não havia duas frentes de pregação, era um evangelho só, era uma mensagem só, era um só Cristo, um só Espírito, uma só mensagem, com campos missionários diferentes. Eles para a circuncisão, para os judeus, Paulo para os gentios. Então, um evangelho com dois campos missionários. A diferença não estava no conteúdo, então a diferença estava onde? No público. E os apóstolos entenderam isso. Por essa razão, nós vemos um lindo desfecho acontecendo agora entre eles. Paulo vai dizer que eles estenderam a mão direita da comunhão para eles, num gesto que simboliza reconhecimento e unidade de propósitos. Eles estavam afirmando diante da igreja o seguinte: olha, nós em Jerusalém, pregamos o mesmo evangelho que Paulo aos gentios, e por isso não há divisão, mas há unidade. E aqui está a nossa lição nessa parte. A verdadeira igreja de Jesus, irmãos, ela não é construída em torno de gostos pessoais, estilos de liderança ou preferências humanas. A verdadeira igreja e a sua unidade só podem ser edificadas em torno do Evangelho. Porque somente o Evangelho é capaz de unir pessoas diferentes para um propósito igual. Se não for o Evangelho, irmãos, a gente vai se matar tudo aqui dentro. Se não for Cristo, não for a sua mensagem, não for a sua cruz, o seu Evangelho, nós vamos ficar numa briga de foice aqui para ver quem tem razão. E a gente vai dizer, eu quero desse jeito, não, mas eu quero do outro. Não, mas eu quero fazer assim, não, mas a gente vai fazer assado. Então, o que nos une não é gosto pessoal, não é estilo de liderança, não é nada. O que nos une é o mesmo Evangelho. Somente o Evangelho é capaz de nos unir em um único propósito. Somente o Evangelho. É claro que nós temos diferenças. Uns gostam de um louvor mais calmo, outros gostam de um louvor mais agitado. Uns preferem anotar a pregação, outros preferem só ouvir e prestar atenção, não tem problema. Uns gostam de cachorro-quente na cantina, outros gostam de canjiquinha, que inclusive hoje no final do culto tem canjiquinha. Isso é normal, termos ideias e pensamentos diferentes, mas o problema é quando nós deixamos essas diferenças de opinião se tornarem maiores do que aquilo que nos une. Aí nós temos um problema. Aí sim nós temos uma questão a ser resolvida. É quando nós deixamos pequenas coisas que não têm nada a ver com o Evangelho gerar divisão entre nós. Então o que Paulo está nos ensinando é o quê? Que quando o Evangelho é o centro daquilo que fazemos, as diferenças não nos dividem, mas nos completam. Havia um Evangelho o mesmo Evangelho num campo missionário para os judeus. E havia o mesmo Evangelho num outro campo missionário para os gentios. O Evangelho é capaz de nos unir, o Evangelho é capaz de olhar para as nossas diferenças e juntá-las e a gente se completar em torno de um único propósito. Que propósito é esse? O reino de Deus. Uns são chamados, irmãos, para servir mais perto, aqui no voluntariado da igreja, no ministério de louvor, quem sabe na pregação da palavra, enquanto outros são chamados a servir mais longe, a irem para um campo missionário, dentro do Brasil, ou quem sabe ir às nações pregar o Evangelho. Alguns são usados mais aqui dentro, outros mais lá fora, e está tudo bem. Assim nós nos completamos no santo serviço ao reino de Deus. Por isso, não permita que as pequenas diferenças roubem a sua comunhão.
Não permita que as suas preferências pessoais se tornem barreiras para a sua unidade dentro da igreja. Não permita, porque se o evangelho é o mesmo, então nós somos um só corpo. Porque não há outro evangelho. Só há um evangelho, um só corpo, um só Espírito, um só Cristo que nos une. Amém? Glória a Deus. E veja que lindo. A unidade que Paulo e os outros apóstolos afirmaram entre eles não ficou só no discurso ou no aperto de mãos, mas ela se traduziu em prática. E agora nós vamos ver isso no último versículo do nosso texto de hoje, que é o versículo 10. Pode projetar, Adriel. Quando Paulo vai encerrar a sua narrativa, nos mostrando qual foi a recomendação final que lhe fizeram depois de aceitarem o seu evangelho como sendo o evangelho divinamente inspirado e o mesmo evangelho que estava sendo pregado pelos outros apóstolos, ok? Olha o que eles disseram. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Depois de toda a discussão que eles tiveram entre eles sobre a pureza do evangelho, os apóstolos fizeram um último apontamento para Paulo, que ele se lembrasse dos pobres. Isso não era uma condição para a salvação, mas era uma expressão prática do evangelho que ele pregava e vivia. Porque o evangelho, irmãos, o evangelho ele não é apenas uma mensagem anunciada por palavras, mas ele é uma mensagem anunciada por atitudes. Nós precisamos demonstrar boas obras para demonstrar que somos salvos. Ninguém é salvo por obras, mas todo salvo tem obras para apresentar. E é isso que eles estão falando para Paulo. Olha, lembre-se dos pobres. Se esforce para ir até eles. Se esforce para ajudá-los. Às vezes, eu e você, nós somos muito firmes em defender a nossa doutrina, muito firmes em defender a nossa teologia. Isso é ótimo. Continue fazendo isso. Mas se a nossa doutrina e a nossa teologia não se traduzirem em amor prático, irmãos, nós estamos vivendo só metade do evangelho. Estamos vivendo só a parte teórica e nos esquecendo da parte prática. O nosso evangelho que dizemos viver, o evangelho que pregamos, precisa ser acompanhado de ações que vão testificar da fé que temos. Não adianta termos a pregação mais bíblica se não temos mãos estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta termos a teologia mais correta se os nossos corações são insensíveis às dores dos necessitados. Não adianta. Senão, o nosso evangelho é só um evangelho de teoria, não é um evangelho de verdade, mas que eu e você sejamos conhecidos diante dos homens e diante de Deus, não apenas pela nossa fidelidade doutrinária ao evangelho, mas também pelo amor que demonstramos por causa desse evangelho. Amém? Glória a Deus. Quero chamar a banda aqui em cima comigo. Cadê a banda? Chama eles lá para nós, por favor. Para nós concluirmos, essa mensagem de Gálatas 2, do 1 ao 10, ela ecoa para nós como um chamado claro e poderoso. Nós vimos que o Evangelho de Cristo, pode projetar a conclusão para nós, vimos que o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de obediência e não de conveniência. Nós vimos também que ele é um Evangelho que nos une em propósito e não nos divide por preferências. E por fim, nós aprendemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que se manifesta em amor prático, não apenas em doutrina correta. Então, essas são 3 lições que nós podemos extrair dessa passagem. Agora eu te pergunto, e aí vem o desafio para mim e para você, como nós vamos viver tudo isso a partir de agora? Projeta os desafios para a gente. O primeiro desafio é que nós examinemos a nossa obediência. Aonde Deus está te chamando, está me chamando para negar a nós mesmos e simplesmente obedecer. Mesmo que custe o nosso conforto, mesmo que custe o nosso orgulho, não dá para a gente adiar a obediência, irmãos. Quando Deus nos chama para obedecer em alguma coisa muito específica, tomar uma atitude muito específica, obedeça. Custe o que custar, doa a quem doer, no caso, seu ego, a sua vaidade. Isso não está em jogo. O que está em jogo é a obediência total ao que Deus está te pedindo. Segundo desafio, pratique a unidade da fé.
a quem você precisa estender a mão direita da comunhão. Assim como vimos os apóstolos fazerem com Paulo e com Barnabé. Talvez seja alguém na igreja com quem você tem diferenças, talvez alguém que você não se dá muito bem, eu não sei por qual motivo, mas quem sabe seja no seu trabalho, quem sabe seja na sua família. Lembre-se, o que nos une em Cristo é infinitamente maior, irmãos, do que qualquer coisa que possa nos dividir. Opiniões teológicas, opiniões sobre como devem ser as coisas, são mínimas, são irrisórias diante da unidade da fé para o qual Cristo nos salvou. O que nos une é muito maior e mais poderoso do que as nossas preferências e opiniões pessoais. Terceiro, demonstre amor na prática. Como você pode, nessa semana, transformar a sua fé em ação? Como que você pode, seja com o seu tempo, com seus recursos, ou com suas palavras de encorajamento, quem sabe, para alguém que está sofrendo, como você pode transformar tudo isso que você ouviu, como você pode transformar a sua fé em ações práticas na vida de alguém? Esses são os 3 desafios que eu e você temos diante dessa porção da Escritura, diante do que aprendemos hoje com as palavras de Paulo. Dito isso, eu quero orar com você, para que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, para que o Senhor nos dê ousadia para fazer o que tem que ser feito. E eu repito, irmãos, que nós sejamos conhecidos não apenas como um povo que crê no Evangelho verdadeiro, mas como um povo que vive a verdade transformadora desse Evangelho, em obediência, unidade e amor. Que o mundo olhe para nós e veja um reflexo vivo do poder do Evangelho de Cristo. Assim como Paulo apresentou sua própria vida, dizendo: olha para mim, olha quem eu era e olha quem eu sou. Que eu e você possamos apresentar as nossas próprias vidas como reflexo vivo da transformação desse Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos e curve sua cabeça.